Olá pessoal, bem-vindos ao canal Viagens Me Dicas. Hoje estamos aqui nas ruínas de Conímbriga, as ruínas romanas de Conímbriga, distrito de Coimbra. Vou deixando as dicas. Tem estacionamento no local gratuito, a entrada para as ruínas e para o museu são €4,50. Residentes em Portugal dia de domingo não pagam das 10 às 14. E eu vou deixando aí toda a história rica para vocês durante os vídeos. Bora lá assistir comigo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Fundada nos últimos anos antes de Cristo, a cidade de Conímbriga manteve-se romana até 468 depois de Cristo. A Casa dos Repuxos era uma grande residência aristocrática construída sobre um anterior edifício que parte foi reaproveitada. Esta casa notável constitui o melhor exemplo da arte do mosaico da pintura. Ela é do final do século II e do século III. Você coloca a ficha aqui, aí aciona aqui a fonte no repuxo. Vamos contar um pouquinho da história de Conímbriga. Conímbriga foi ocupada pelas tropas romanas em 139 a.C., tornando-se então a próspera capital da província da Lusitânia. No século seguinte, durante o governo do imperador Augusto, a cidade cresceu urbanisticamente, datando desta época a construção de estruturas fundamentais à vivência do cotidiano de uma urbe romana, como o fórum, o anfiteatro e as termas. Percorra a Casa dos Repuxos e deleite-se no belo jardim central, que preserva a estrutura hidráulica original com mais de 500 repuxos, rodeados por um magnífico conjunto de mosaicos. Também visite as casas e aparato como a de Cantaber, a maior residência do local. Também tinha prédios e edifícios com as lojas da época romana, do século I até o século III. O encanto de Conímbriga reside precisamente nestas casas, que guardam na pedra as memórias do esplendor de outros tempos. Conímbriga é, sem dúvida, um ponto turístico de Portugal muito importante historicamente, e o melhor é que fica perto de alguma das cidades mais visitadas de Portugal, como Porto, Lisboa e Coimbra. Então, visite as ruínas de Conímbriga, em Portugal. É uma povoação romana que ainda conta com vestígios em Portugal, sem dúvida, uma riqueza em história. Aqui é a casa atribuída a Cantaber, um importante aristocrata de Conímbriga no século V. É a maior residência privada da cidade, com 3.260 metros quadrados. Foi construída no último quartel do século I e sobreviveu até o abandono da cidade já na Idade Média. Aqui é as termas do sul de Conímbriga. Olha só, pessoal, lembra os filmes antigos? Tá pensando o quê? Nessa época, século II, século III, também tinha termas do Arqueduto, ó. Aí ali era a sala e ali era a piscina, gente, do outro lado. Estamparam, né, porque a gente tá pisando. Olha, gente, aqui a ínsula do Arqueduto era um edifício residencial e comercial agrupado, várias habitações e estabelecimentos de dimensões modestas. É uma construção do século I, ocupada até o fim da vida da cidade. Foi um dos primeiros edifícios construídos em Conímbriga, utilizando a técnica de construção de tipologia arquitetônicas romanas. Foram descobertos em 1899 e eles são do final do século II e século III. Então, pessoal, o ingresso de €4,50 dá direito a vocês irem ao Museu Monográfico de Conímbriga e depois às ruínas de Conímbriga. Vamos lá, vou mostrar isso para vocês. Fundada nos últimos anos antes de Cristo, a cidade de Conímbriga
Manteve-se romana até 468 d.C. Cidades romanas indígenas dos deuses romanos adorou-se em Conímbriga, líder pater, protetor das vinhas, Apolo, símbolo da harmonia física e moral, Marte, simultaneamente deus da agricultura e da guerra, Fortuno, divina, divindade do destino, Minerva, protetor por excelência de arte e ofícios da guerra, da política, entre outros. As necrópolis de época imperial, da época romana, gente, e as lápides inscritas. Olha as lápides inscritas. Da época antes de Cristo. Faça uma visita ao Museu Monográfico através de objetos encontrados ao longo dos anos de escavação. Os vários espaços evocam a vida do cotidiano da antiga cidade romana. Olha como que era a moeda 200 anos antes de Cristo. Então, pessoal, aqui nas ruínas de Conímbriga, a gente comeu no Beyond, e aqui dentro tem um restaurante. Os pratos giram em torno de 12 a 18 euros. Excelente atendimento. O lugar até muito bonito, com uma vista maravilhosa, porém, a gente não recomenda devido à comida. O porco veio queimado e o porco não estava bom.